Graça e paz, meus queridos irmãos, que a bênção de Deus esteja com você e com a sua família, é o que nós desejamos em nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, vamos ler os versos 2, 3, 5 e depois os versos 21 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Versos 21 e 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glórias a Deus pela sua santa e bendita palavra. Quero compartilhar com você, meu irmão, sobre a importância de termos a presença e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Esse texto lido é um texto que nos mostra justamente isto. Várias vezes nós lemos esta grande e boa afirmação: o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, José prosperava. Ele era bem-sucedido em tudo que fazia. A presença de Deus era tão expressiva e significativa em sua vida que se tornava até visível aos olhos de outros. Em Gênesis capítulo 39, verso 3, nós lemos que Potifar percebeu que o Senhor estava com ele, com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Foi a presença e a bênção de Deus sobre a vida de José, percebida por Potifar, o que o fez prosperar a ponto de chegar a ser um homem abençoadíssimo, como bem-sucedido governador. Diz aqui esse texto que, apesar de ter sido vendido, José ter sido vendido pelos seus irmãos como se fosse uma mercadoria, ele foi um homem, uma pessoa que prosperou grandemente, porque a presença e a bênção de Deus estava com ele. Muitas vezes, por causa de atitudes nossas, de soberba, de autossuficiência, nós queremos caminhar sem a presença e sem a bênção de Deus. Essa é a grande verdade. Às vezes, nós até desejamos a bênção de Deus, mas sem o compromisso de crer. Queremos a bênção, mas não queremos confiar. Não queremos levar Deus a sério. E assim, nós não usufruímos o viver bem-sucedido sob a bênção de Deus em nossas vidas. Mas é interessante pararmos para pensar que nós precisamos ter sempre conosco a presença e a bênção do Senhor em nossas vidas, em nossos lares, com os nossos filhos, em tudo que nós planejamos, almejamos, sonhamos, em tudo aquilo que nós colocamos também o nosso coração. Mas muitas vezes nós não nos lembramos de Deus, ou melhor, apenas nos lembramos nos momentos de emergência, em momentos de necessidades, mas às vezes logo
logo nos esquecemos dele quando nós encontramos a solução para os problemas. Deus, muitas vezes, tem sido como um hospital de emergência para muitas pessoas. Está precisando, está doente, está necessitado, então corre para o hospital de emergência para ser medicado. Muitas pessoas fazem assim com Deus, só procuram Deus em momentos de emergência, em momentos de necessidade. E há aquelas pessoas que mesmo na hora da necessidade ainda preferem recorrer a voluntários, a profissionais, a outras pessoas e não recorrem a Deus. Para José, Deus não era como um hospital de emergência, de necessidades. O fato do Senhor estar com ele, isso o tornava um homem realizado, e José confiava em Deus, por isso era bem sucedido no que fazia, e naquilo que ele fazia você podia ver a diferença. Não só na geração dele, mas até hoje, quando nós lemos sobre José, nós podemos ver que foi um homem diferenciado, porque a presença e a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Nós precisamos saber da importância de caminhar sobre a bênção do Senhor, na presença do Senhor. Jacó, lá no vale de Jaboque, lutando com Deus, ele disse em Gênesis 32, verso 26, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó disse, eu vou, mas eu só vou se o Senhor estiver comigo me abençoando. Moisés, depois do tremendo desafio de liderar o povo de Israel do Egito para Canaã, ele disse assim para Deus em Êxodo 33:15, se não fores conosco, não nos envies. É imprescindível que o Senhor esteja conosco. Moisés sabia disso. Davi também sabia disso. Lá em Salmo 63, versos de 1 a 3, Davi declarou, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Davi expressa a importância de estar na presença de Deus, de ter a presença de Deus em sua vida, pois estar sem a presença abençoadora, poderosa e amorosa de Deus não vale a pena. Deus é a fonte e o agente de todo bem, de toda dádiva em favor das nossas vidas. Paulo, o apóstolo, afirmou que Deus em Cristo Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção e a presença de Deus está sobre a nossa vida a partir do momento que cremos em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir deste momento que fazemos um pacto, uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, a partir deste momento nós nos tornamos filhos de Deus, temos paz com Ele, temos comunhão com Ele, e é Ele que nos torna bem-sucedido em tudo o que fazemos, pois o seu poder, pois a sua graça nos capacitam a viver bem-sucedidos. No Novo Testamento, a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, dizem que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós quando fazemos a decisão de convidar Cristo para morar em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus faz morada em nós, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Tiago, no capítulo 1, no verso 25, ele nos diz assim, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nós precisamos
precisamos viver pela fé em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, em íntima e profunda comunhão com Deus, no estudo da sua palavra, na oração, na comunhão com o povo de Deus. Estes são requisitos para sermos bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas, Deus estando presente conosco e a sua bênção sendo derramada sobre nós. É uma bênção ouvir esse texto de Gênesis: o Senhor estava com José. E interessante, irmãos, é que um dos segredos da vida vitoriosa de José não é que ele tenha passado sem ter dificuldades. Não. Ele passou por muitas tribulações. Ele passou por muitos momentos difíceis. Mas diante de todos eles, ele se sobressaiu, porque Deus estava com ele. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos iludir ao achar que o viver com a presença e a bênção de Deus represente para nós uma ausência de conflitos, uma ausência de problemas. Porque Deus está conosco, nós não vamos mais ter crises ou derrotas. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Em Cristo não há alienação. Em Cristo, o fato de termos Cristo em nós não nos torna imunes contra o Covid-19, por exemplo, contra problemas e dificuldades e outras situações mais difíceis. Mas em Cristo, com Cristo, debaixo da bênção e com a presença de Deus, nós temos a sabedoria, a capacitação, a força, a esperança e a paz para podermos de modo vitorioso enfrentar os conflitos, os problemas, as crises, as pandemias e tudo mais que se levante contra nós. A bênção não significa a ausência de problemas, mas significa a certeza da presença graciosa de Deus em todas as situações. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4 nos dizem: do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, foi essa presença que com certeza sustentou a vida de José em cada momento de sua vida, nos momentos de provação, de tentação, e bem como nos momentos de prosperidade. Também foi a presença de Deus que livrou José de algumas derrotas pessoais, como por exemplo, Deus livrou de ser um homem amargurado. José tinha tudo para ser um homem amargurado, um homem vingativo, revoltado com Deus, com os irmãos, com o pai, com a família, com todos. Um homem de autoimagem negativa. Mas isto não aconteceu com José, porque a presença de Deus, a bênção de Deus era suficiente sobre a sua vida. Apesar de ter sido acusado injustamente pela esposa de Potifar, José não se limitou a ficar pensando nesses momentos de perturbação, de injustiça. Pelo contrário, ele olhava para Deus, para a justiça e para a bondade de Deus. Queridos, José, por causa de sua percepção espiritual, ele reconheceu a bênção, a mão de Deus sobre a sua vida, tanto nos momentos de provações, como também nos momentos de prosperidade. E por isso, nós podemos entender que ele teve vitórias e sucesso em sua vida, pois diz a palavra, o Senhor estava com José. Tenhamos, irmãos, sempre em mente que nós, às vezes, como seres humanos, nós temos nossas limitações, nós temos as nossas necessidades,
e nós precisamos da presença e da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Talvez o maior desafio nesse tempo de pandemia seja nós colocarmos Deus como o nosso Senhor, como o nosso protetor, como o nosso guia, como o nosso guarda. Talvez a maior dificuldade seja confiar em Deus mesmo em meio a essa pandemia, a pessoas morrendo, a pessoas desaparecendo, familiares e tantas outras pessoas de quem temos notícias. Mas se nós fizermos como José, com certeza nós vamos ver a bênção do Senhor mesmo em meio a estes momentos difíceis. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 5 a 7. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que a presença e a bênção de Deus sejam com a sua vida, sejam com a sua família. Que a presença e a bênção de Deus sejam conosco, com a nossa cidade, com a nossa nação, com cada família do nosso país, e que a palavra de Deus nos fortaleça para permanecermos firmes e inabaláveis na presença desse Deus que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. De desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Fé não sejam inúteis, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito encontro perdão, pois agora cadeias não prevalecerão.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto, pois em breve voltará. Acredito